Classificação dos serviços públicos. Análise detalhada das categorias e suas implicações na administração pública. A classificação dos serviços públicos é um elemento fundamental no estudo do direito administrativo e na compreensão de como o Estado organiza a prestação de serviços essenciais à sociedade. Esses serviços são responsáveis por promover o bem-estar social e garantir a funcionalidade do Estado. A divisão dos serviços públicos em diversas categorias ajuda a estruturar suas características, finalidades, formas de prestação e impacto no cotidiano dos cidadãos. Uma das abordagens mais consagradas nesse campo é apresentada por estudiosos como L. Lopes Meirelles e Celso Antônio Bandeira de Mello, que trazem critérios variados para entender a natureza e o papel de cada tipo de serviço público. Segundo L. Lopes Meirelles, os serviços públicos podem ser classificados quanto à essencialidade, adequação e finalidade. Sob a ótica da essencialidade, eles são divididos em serviços públicos propriamente ditos e serviços de utilidade pública. Os serviços públicos propriamente ditos, como a defesa nacional, são aqueles essenciais para a manutenção do Estado e da coletividade. São considerados indispensáveis, uma vez que garantem a segurança e a soberania do país. Já os serviços de utilidade pública, como o fornecimento de energia elétrica, são convenientes e facilitam a vida da população, mas não são absolutamente indispensáveis para a sobrevivência do grupo social. No critério da adequação, Meirelles distingue entre serviços próprios e impróprios do Estado. Os serviços próprios, como a saúde pública, estão diretamente ligados às obrigações essenciais do poder público, sendo geralmente oferecidos de forma gratuita ou com baixo custo, de modo a alcançar o maior número de cidadãos. Em contraste, os serviços impróprios, como a telefonia fixa, não impactam diretamente a coletividade e podem ser oferecidos por meio de outorga ou delegação a entidades privadas, sob supervisão do Estado. Quando analisamos os serviços públicos sob o critério da finalidade, identificamos os serviços administrativos e industriais. Os serviços administrativos, como a imprensa oficial, são destinados a atender às necessidades internas da administração pública, facilitando a execução de suas funções. Já os serviços industriais são atividades econômicas exploradas pelo Estado com o objetivo de gerar renda e lucros, mas sem perder o caráter de serviço público, como ocorre, por exemplo, com a venda de refeições a preços acessíveis por uma empresa pública. Celso Antônio Bandeira de Mello, por sua vez, oferece outra perspectiva de classificação, baseada em disposições da Constituição Federal de 1988. Ele organiza os serviços públicos em 4 categorias principais, que refletem a responsabilidade e o alcance da ação estatal em cada caso. A primeira categoria engloba os serviços de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, que devem ser realizados exclusivamente pelo poder público ou por suas entidades. O Serviço Postal e o Correio Aéreo Nacional são exemplos dessa categoria, onde a prestação é indivisível e não admite delegação. A segunda categoria compreende serviços que o Estado tem obrigação de prestar e de conceder, ou seja, aqueles que exigem uma atuação conjunta do Estado e de particulares. Nesse caso, o Estado não só pode, como deve, realizar parcerias com a iniciativa privada para ampliar o acesso ao serviço, como ocorre na radiodifusão sonora e televisiva, onde o Estado possui um papel fiscalizador e regulador. Na terceira categoria, estão os serviços que o Estado tem a obrigação de prestar, mas sem exclusividade, como saúde e educação. Nessa situação, ainda que o Estado tenha a incumbência de oferecer o serviço, a atuação de entidades privadas é permitida e até incentivada, desde que respeite as diretrizes e regulamentações estabelecidas pelo governo, assegurando-se que o interesse público seja atendido. Por fim, a última categoria de Bandeira de Mello abrange os serviços que o Estado não é obrigado a prestar, mas cuja prestação deve ser garantida, seja pelo próprio Estado ou por particulares mediante concessão ou permissão. O fornecimento de gás canalizado é um exemplo. Nesse modelo, o Estado promove a prestação do serviço, mas recorre a particulares, garantindo a continuidade e a qualidade do serviço através de regulação. Essa classificação, ao distinguir as diferentes formas de atuação do Estado na prestação dos serviços públicos, é crucial para delimitar as competências e responsabilidades das entidades públicas e privadas. Nos casos de concessão e permissão, o Estado transfere a execução do serviço, mas mantém a responsabilidade pela fiscalização. Isso significa que, mesmo na prestação indireta,
O poder concedente detém a prerrogativa de acompanhar e regular a qualidade dos serviços oferecidos ao público. É interessante notar que a responsabilidade civil também varia conforme o tipo de serviço e a forma de sua prestação. No caso dos serviços de utilidade pública delegados a empresas privadas, a responsabilidade pelos danos causados aos usuários é direta e objetiva, cabendo ao prestador a reparação de eventuais prejuízos. Contudo, em situações de falência do prestador ou insuficiência de recursos, o Estado pode ser acionado de forma subsidiária para garantir o direito do cidadão. Essas classificações e nuances refletem o papel central do Estado como garantidor dos direitos fundamentais, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988, e demonstram a importância de uma gestão eficiente e responsável dos serviços públicos. A distinção entre as diversas categorias permite que o poder público direcione seus recursos e esforços para atender às necessidades mais essenciais da população, ao mesmo tempo em que otimiza a prestação de serviços menos prioritários por meio de parcerias. Dessa forma, ao adotar diferentes modelos de prestação de serviços, o Estado busca equilibrar as demandas da sociedade com a eficiência e a sustentabilidade financeira. A segmentação dos serviços públicos, conforme proposta pelos juristas, orienta não apenas o funcionamento da máquina administrativa, mas também a maneira como os cidadãos podem acessar esses serviços e buscar reparação quando seus direitos são violados. A análise criteriosa das classificações é, portanto, uma ferramenta indispensável para a construção de uma administração pública que atende às reais necessidades da coletividade e que esteja em conformidade com os princípios constitucionais. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!